Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil. Nesta segunda-feira, 22 de julho de 2013, segunda-feira normalmente, dia pós-rodada do Campeonato Brasileiro. É lógico, né? E nós vamos ver gols, muitos gols. Tem aí a repercussão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, torcida do São Paulo, hein? Que decepção! Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas tirar fora Juvenal Juvencio, que é o autor de tudo isso que está acontecendo no São Paulo, e acusar somente os jogadores por essa crise que está acontecendo no São Paulo, sinceramente estou muito decepcionado com a torcida do São Paulo. Eu esperava que as coisas pudessem melhorar. Agora, não é toda a torcida, é lógico, mas os bons torcedores sabem que um dos maiores problemas do São Paulo hoje é a administração. São aquelas pessoas que comandam o clube de São Paulo, do São Paulo. Agora, as organizadas que são pagas, né, são pagas para ir lá e fazer o que estão fazendo, colocar a culpa somente nos jogadores e a diretoria se esquivar como se nada tivesse acontecendo com o São Paulo, olha, sinceramente, é por isso que está na situação que está. Aí o torcedor vai acordar quando a vaca já for pro brejo com o chifre e tudo. Mas, né, fazer o quê? Você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte. Duas opções, esporte@redefamilia.com.br. Esse é o nosso e-mail direto, para que você possa mandar a sua sugestão, o seu contato, aí sua crítica, sem problema nenhum. Nós vamos ler a sua crítica, sua sugestão, o seu comentário sem problema. E também, quando nós estivermos com a presença dos nossos comentaristas, você pode também fazer uma pergunta ao nosso comentarista. Ou através da nossa rede social, facebook.com/Rede Família Esporte. São os dois meios para que você possa entrar em contato com o Rede Família Esporte e deixar a sua sugestão e os seus comentários. Muito obrigado a todos os que mandaram seus e-mails, as suas sugestões no nosso Facebook e também no nosso e-mail, né? Nós fazemos questão de ler todos, né? E, se possível, na medida possível, responder todos os e-mails e todos os contatos que vocês nos mandam. Muito obrigado por nos ajudar a fazer um programa um pouco diferente para que você possa aí ficar sabendo das principais informações do mundo esportivo. Vamos começar a falar agora no Rede Família Esporte dos preparativos para a grande final da Libertadores de América. O Atlético Mineiro, e para que o time possa ser campeão, um domingo foi de folga. Não teve rodada do Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro. Tudo para que o Atlético possa ficar tranquilo, se preparando para quarta-feira. Depois de amanhã, nós vamos ver se o Atlético Mineiro vai aí tirar essa estigma, né, de o Atlético nunca ter sido campeão e trazer um título inédito para Minas Gerais. Acompanhe. Neste domingo pela manhã, o Atlético Mineiro treinou no Mineirão, palco do segundo jogo da final da Libertadores 2013. O comandante Cuca realizou uma atividade técnica e de finalização. Ele sabe da dificuldade em reverter o placar e tirar o título do Olímpia. Agora é a final, é mais difícil ainda, mas a gente tem uma chance, né? Contudo, o comandante atleticano fala em encarar o momento como uma chance de realizar um sonho surpreendente, já que poucos torcedores imaginariam, no início do ano, estar vivendo uma final de Libertadores. Se a gente chegasse para um torcedor atleticano no começo do ano e dissesse, você para ser campeão vai ter a final em casa, mas tem que fazer 2 gols ou 3. Você aceita? Eu acho que não teria um que ia dizer não. Eles iam falar, deixa conosco. E agora é assim mesmo que vai ser. Sobre a escolha que realizou no meio do segundo tempo da primeira partida, quando tirou o Ronaldinho de campo, ele ameniza qualquer polêmica. O Ronaldo, naquele jogo, as coisas não estavam dando certo para ele. Ele estava bem marcado e não tava as coisas dando certo. Estava errando coisas que geralmente não erra. Estava bem marcado pelo Aranda. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa. E na minha cabeça passou aquela mexida, dar uma mexida e pôr o Guilherme. O Galo Mineiro
realiza logo mais às 8 da noite mais um treino preparativo no Mineirão para a partida final da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira às 10 da noite e que pode trazer o tão sonhado título para a metade branca e preta de Minas. Nosso sonho, ele está próximo e depende da gente realizar. Quando a gente tem um sonho que depende de você realizar teu sonho, você não pode medir esforço para isso. Tem que ser o teu limite máximo e mais um pouquinho. Olha, concordo com o Cuca nas duas situações. Na primeira situação, quando fala do time, né, do esforço do clube, porque é um título inédito, onde o Atlético Mineiro, em seus 105 anos de história, ainda não tem, né, um título onde o Atlético vai buscar com muita euforia e não pode medir esforço, né? Os esforços não podem ser medidos agora, né? Ah, porque eu tô com uma dorzinha, uma lesãozinha, estou sentindo. Agora não é momento disso. Tem que reverter uma situação muito complicada. O Atlético Mineiro já saiu de uma situação como essa e foi muito bem, mas não pode achar que toda vez vai ser igual à última situação, né? Foram duas situações parecidas, né, nas duas reversões que teve em casa. Agora pode ser que não haja uma terceira. É por isso que os atleticanos têm que entrar com a mesma disposição que entraram contra o Newell's Old Boys e contra o Tijuana também. Da mesma forma, não podendo se esquecer que somente com o seu goleiro, dependendo somente das atuações do seu goleiro, não serão suficientes. O time também tem que fazer a sua parte. É lógico que o Vitor tem a sua colaboração, tem a sua porcentagem de colaboração, claro que tem. Mas o que não pode achar é que somente com o Vitor lá embaixo dos três paus as coisas vão acontecer naturalmente. Não é assim. Faça a sua parte, cada jogador tem que se doar ao máximo para que as coisas aconteçam dentro de campo. Se todo mundo fizer a sua parte, eu não tenho dúvidas que o Atlético Mineiro sai vitorioso e sai com o título quarta-feira. Agora, se alguém ficar para trás naquilo que estão acostumados a fazer e naquilo que é de determinação a fazer, infelizmente não dá para depois ficar amargurando o que vai acontecer. O Ronaldinho Gaúcho, se esperava muito dele no jogo de ida contra o Olímpia no Paraguai, não jogou nada. Mas não em função dele, Ronaldinho, mas da marcação muito forte exercida sobre ele. E o Cuca tentou tirá-lo, colocar um outro jogador para tentar dar uma nova cara. Não conseguiu, tomou o segundo gol, mas fazer o quê? É interessante pecar pelo excesso e nunca pela omissão. E é isso que o Cuca e os seus comandados vêm fazendo. O excesso é importante. Tira, não tá bem? Tira. Nome não ganha jogo e muito menos camisa. Hoje em dia o futebol mudou muito. Antigamente ganhava-se com a camisa. Você olhava para o escudo do adversário, você já saía perdendo de 3-0. Hoje em dia não acontece isso. Hoje camisa e escudo não ganha. Hoje o que ganha é parte física e principalmente parte técnica. Se você não tiver condições técnicas e físicas, infelizmente você não vai ganhar uma partida importante da vida do Atlético Mineiro, que é uma final de Libertadores da América, infelizmente. Mas confio no Atlético Mineiro, acho que o Atlético pode sim se sair campeão da Libertadores. O Cuca treinou com o Júnior César na esquerda e com o Michel na direita, né, substituindo a Marcos Rocha e Richarlison, os dois laterais, um por expulsão, que é o Richarlison, e o outro por terceiro cartão amarelo. Não jogam, então o técnico Cuca terá problemas nas duas laterais. Se fosse em uma, tudo bem. O problema é perder os dois laterais para uma final tão importante. Mas fazer o quê? Já definiu o Júnior César na esquerda, aquele mesmo que era do São Paulo, e o Michel na direita. O Michel não está 100%, vem de uma lesão, mas vai ter que se sobressair perante a dificuldade que vai ter. Não está bem, mas vai se doar ao time, segura um pouco mais defensivamente, libera o Júnior para descer e vamos com o que tem. Infelizmente não é hora de ficar, ai, dorzinha, ainda não estou bem. Se entrega ao time, depois vai ver lá na frente o que vai acontecer. Vamos falar agora, né, de Campeonato Brasileiro. Crise. Essa palavra não sai da cabeça do tricolor paulista. Esse último final de semana aconteceu a quinta rodada consecutiva. E nessa quinta derrota consecutiva, na verdade, em casa, a equipe do tricolor já acumula 10 jogos sem vitórias. Acompanhe a saga São Paulina. Um jogador só acabou com o São Paulo. Luan fez um golaço no começo do segundo tempo.
E ele mesmo, em 2 contra-ataques, definiu a vitória do Cruzeiro por 3-0. Na saída do Morumbi, a torcida do São Paulo responsabilizou os jogadores pelos maus resultados. A descrença, a falta de confiança, ela vem em função daquilo que a gente deixa de fazer. Reforçado, o policiamento evitou que os protestos fossem além dos xingamentos. Time de pipoqueiro! Sinto muito que me perdoe vocês que são torcedores do São Paulo e principalmente da organizada São Paulina. Mas é lógico que os jogadores têm culpa, sim, e têm sua parcela de culpa, como todos têm a sua parcela de culpa lá dentro do São Paulo. Mas a maior parcela de culpa tem o dirigente majoritário do São Paulo. Esse sim, chamado Juvenal Juvencio. Esse transformou o São Paulo. E não transformou para melhor, não. Todo mundo está vendo. Transformou o São Paulo para pior, tá? Porque o São Paulo hoje não revela mais ninguém, né? O CT de Cotia, que custa milhões e milhões de reais, não revela mais ninguém. E o São Paulo está indo atrás porque quem contrata são os jogadores ou quem contrata é a diretoria de São Paulo? Olha só quem o São Paulo contratou e trouxe para ser o lateral direito do São Paulo. Um jogador que toma a bola nas costas dessa daí, ó. O Luan saindo 1,5 km atrás, chegando 1,5 km na frente. O tal do argentino lá, que era jogador do como é que chama lá? Do rival. Do Boca Juniors. Foi dispensado do Boca Juniors. Dispensado do Boca Juniors. E aí o São Paulo vai e traz um jogador que fisicamente não está nem um pouquinho preparado para ser o lateral direito do São Paulo. E aí no primeiro jogo é expulso. E aí ontem toma uma bola nas costas absurda e não tem condições físicas e técnicas para correr atrás do jogador Luan e toma um terceiro gol nas costas. A defesa do São Paulo vem falhando muito, mas muito mesmo, por culpa dos jogadores? Sim, claro que é por culpa dos jogadores. Mas também tem a parcela de culpa que é muito maior do que a dos jogadores, que é a da direção de ter trazido jogadores sem condições técnicas. Há quanto tempo eu venho falando aqui nesse programa, e muito xingado e muito hostilizados por alguns torcedores de São Paulo, que o tal do Lúcio não tem bola para jogar no São Paulo. Há quanto tempo eu venho falando isso? Desde o momento em que foi anunciado nesse computador que está aqui no meu lado, quando eu falei que o São Paulo estava atrás do Lúcio. E desde aquele momento eu venho falar, não façam isso, porque Lúcio não tem bola mais para ser jogador e para assumir a responsabilidade de ser o xerifão das águas de São Paulo. Não serve, não tragam que vocês vão arrumar 2 problemas, 2 alegrias, na hora da contratação e na hora da venda. Mas não, foram e trouxeram. E ainda fizeram outra besteira de estar pagando um absurdo para ele e ter que se sucumbir às exigências do Lúcio para assinar um contrato e dar o carro 0 quilômetro, um carro caríssimo para assinar o contrato com o São Paulo. E dispensou jogadores de defesa muito bons. Um deles saiu na sexta-feira, foi para o Grêmio, o Rodolfo. Jogador importantíssimo, de uma qualidade técnica que muito poucos clubes têm. E o São Paulo praticamente mandou embora. Tá? Então, a diretoria do São Paulo é incompetente. Não são os jogadores. Qualidade técnica tem muita no São Paulo. O que precisa é que a diretoria do São Paulo dê condições para que esses jogadores trabalhem. Não ficar trocando de treinador como se troca de camisa. Porque tiraram o Ney Franco na calada da noite, coisa feia que fizeram com o Ney Franco. Por quê? Por picuinha. E agora trouxeram o abacaxi, deram abacaxi na mão do Paulo. Pra que fazer isso? Olha só o time do São Paulo, eu nunca vi. Olha só o que o Maicon fez, cara. O cara vai subir numa bola, ele erra a bola de cabeça e sobra pro Luan atrás dele. Quando que o São Paulo tinha contra-ataques onde sobrava 1 contra 3 e o atacante saía na cara do gol? O Luiz Fabiano, alguém vai questionar a qualidade técnica do Luiz Fabiano? Não,
mas questiona-se a parte física que o Luiz Fabiano está. Fisicamente está mal. Não era a hora de chamar a comissão técnica, né, o preparador físico, e falar: eu quero ver esses jogadores voando. Dividir responsabilidades. A diretoria do São Paulo está pouco se lixando com o São Paulo. Pouco se lixando. E aí eu vejo um monte de torcedores que são praticamente pagos para estar lá por essa atual diretoria e xingando o jogador. É lógico que alguns jogadores merecem porque não têm qualidade de estar no São Paulo. Mas não são a eles que vocês têm que xingar. Vocês têm que xingar a diretoria, quem os contratou, quem os colocou lá, com a camisa do São Paulo. A camisa é muito grande, é muito pesada para alguns jogadores. Não dá para entender esse manifesto. Eu achei que esse manifesto deveria ser e poderia ser contra a atual diretoria de São Paulo. Aí quando eu vejo nas redes sociais, eu me assustei em ver todo o foco do manifesto nos jogadores do São Paulo. E aí os diretores, né, pagando de bonzão, tá vendo? Os jogadores precisam jogar mais bola. Deixa eu jogar mais bola. Quer dizer, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. Lembrando que o atual presidente tem mandato até abril agora. Até abril. Quer dizer, vão esperar até abril, até a vaca ir pro brejo, até abril do ano que vem, até a vaca ir pro brejo ano que vem, para poder fazer alguma coisa com relação a isso? Brincadeira, né, São Paulino? Tá na hora de parar e pensar um pouquinho na besteira que vocês estão fazendo. Porque do jeito que tá aí, sinceramente, a Série B os espera. Sob forte chuva, Atlético Paranaense e Corinthians fizeram um jogo muito complicado em Curitiba. O Tite escalou Alexandre Pato, que tenta se redimir da grande expectativa criada desde que retornou ao Brasil. Mas ontem estava mais para polo aquático do que para futebol. Acompanhe. No Paraná, o empate do Corinthians com o Atlético, que saiu na frente. Marcelo invadiu a área e chutou cruzado. Depois do cruzamento de Renato Augusto, Pato mergulhou no campo molhado para fazer 1-1. É difícil, né, jogar num campo em atuais circunstâncias como essa, né? Vai fazer o quê? Fazer o quê? O jogo aconteceu, teve, mas infelizmente o árbitro poderia ter visto as condições que estavam, ter dado ali meia hora, 40 minutos para que o campo pudesse ter dado uma melhorada. Aí sim depois dava sequência, porque do jeito que estava, até a feitura do gol, o campo estava normal. Depois daí, olha aí, não tinha condições. O Renato Augusto foi herói em fazer essa jogada, insistindo numa jogada, fez o levantamento e o Pato fez o gol. Depois disso, acabou. O que mais víamos era a bola parando em poças d'água. Para o jogo ali. Dá meia hora, 40 minutos, até o gramado dar aquela melhorada. Depois segue. Falta um pouquinho também de decisão, de competência para a arbitragem chamar a responsabilidade para ele e falar: a responsabilidade é minha, eu vou parar agora. É que, né, tem, né, os direitos de imagem de transmissão, na Poderosa estava lá fazendo o jogo. Esse é o problema. E daí não tem grade para seguir o jogo, né? Fazer o quê, né? Vende o bicho pro capeta, né? A alma pro trem. E aí fica refém, e aí nós somos obrigados a ver essas situações, né? Não vimos jogo. Infelizmente não teve jogo. Tivemos ali 22 jogadores brigando com a bola e contra a água, né? Infelizmente, fazer o quê? Um jogo que tinha tudo para se tornar um jogo maravilhoso, é só chutão pro mato, bola para fora, água para tudo quanto é lado, faltas. Infelizmente, aí o árbitro tem que mudar o jeito de apitar, porque qualquer empurrão um pouco mais para dar a integridade física do jogador tem que vir em primeiro lugar. Então, para prevenir lesões, então se você muda o jeito de apitar e faz com que a arbitragem seja um pouco diferente. Mas fazer o quê? Né? Tomara que os nossos organizadores pensem um pouquinho nessas situações antes de fazer calendário, de vender para televisão. A televisão manda em tudo, infelizmente, né? O Santos bem que tentou vencer o até então líder da competição, mas Alex, meia do Coritiba, fez um partidaço e mais 2 gols na conta dele. Veja como foi. Alex 2, Santos também 2.
Na Vila Belmiro, o empate do Santos com o Coritiba e mais uma atuação decisiva de Alex. O Santos saiu na frente. Neilton recebeu o passe de Leandrinho e fez 1-0. Alex empatou, com a chamada cavadinha para enganar o goleiro. O Santos na frente de novo. Depois da cobrança de falta, Cícero marcou de cabeça. Mas o jogo era de Alex e foi dele o empate definitivo no fim do jogo. Santos 2, Coritiba 2. O Santos faltou um pouquinho mais de marcação no meio de campo, né? Sabendo que o Alex era o diferencial desse time do Coritiba, poderia ter colocado um jogador para ficar na cola do Alex. Jogou muito sozinho o Alex. Se teve oportunidade no início da partida, nós não vimos aí nos melhores momentos, uma oportunidade do Alex. Acho que a primeira chance que teve o Coritiba na partida, onde o Alex sobrou cara a cara, rapaz. Mas cara a cara, ele bateu na trave, a bola voltou, sobrou pro David, o David bateu para fora sem goleiro, a Aranha estava no chão. Então era pro Alex ter feito 3 nessa partida. 3. Sobrou mais ou menos igualzinho. Na primeira ele tocou do lado direito do Aranha, ela chocou-se contra aquela trave que o Alex passou ali do lado e voltou pro meio da área. No rebote o David sozinho botou pra lateral, botou pra linha de fundo, errou o gol. Mas joga muito esse tal do Alex. Mesmo com a idade, joga muito. Mesma coisa do Juninho ontem. Juninho destruiu o Fluminense ontem no jogo. Você vê como são, né? O talento se sobressai contra a juventude, contra a parte física, né? O cara que é craque, por mais que você tenha jovens do outro lado, é até interessante você ter jogadores de qualidade técnica, mesmo que fisicamente não estejam bem, mas você coloca 2 ou 3 para jogar fisicamente, para jogar ao lado dele, né? Para fazer essa função que o jogador pede, que é essa qualidade física durante o tempo, mas a qualidade supera isso, né? Olha com a cavadinha que ele deu. O Aranha ficou procurando a bola até agora. É a qualidade. Se é outro jogador, o Aranha já tinha feito a defesa, que ia dar aquela pancada, o Aranha tinha feito a defesa e tinha, né, acabado se tornando aí, olha, tuque, na perna esquerda, acabou. Mas não vai procurar até agora. Vai procurar até agora a bola. É a qualidade técnica, é isso que a gente fala, né? Por isso que tem que ter jogadores de nível, mesmo que tenha mais de 30 anos, não tem problema nenhum, pessoal. A idade, a mescla é interessante. A mescla é interessante. Jogadores jovens para correr, que tem a parte física boa, e jogadores de alta inteligência, como é o tal do Alex. Joga muito, Alex, Danilo, temos outros aí, Seedorf. Jogam muito, então vale muito a pena o custo-benefício de jogadores como esse. Decidem jogo realmente, na hora da decisão são jogadores que decidem. Após quase 3 anos sem jogos, né, de clubes cariocas no Maracanã, a reestreia teve a presença do clássico Fluminense e Vasco. Melhor para o Cruz Maltino, que venceu bem a equipe comandada por Abel Braga. Acompanhe. O estádio só ficou lotado atrás dos 2 gols, onde os ingressos eram mais baratos. As cadeiras centrais ficaram vazias. O Maracanã não foi o único veterano que brilhou nesse domingo. Juninho Pernambucano voltou ao Vasco em alto estilo, 1-0. Mas Fred acabou expulso depois dessa dura entrada em Jomar. Melhor para Juninho, que fez bela jogada e deixou André livre para marcar o segundo do Vasco. O tricolor diminuiu com o Carlinhos. Mas depois da expulsão de Digão, nessa falta em André, ficou fácil para Tenório fechar o placar. 3-1 Vasco. Estamos aí com um grupo ainda que é questionável em todos os aspectos. Mas cabe a nós ali trabalharmos diariamente para que as coisas melhorem. Tá aí, né, Dorival Júnior, um grande treinador, reputo um dos melhores treinadores do Brasil dessa nova safra, né? O Santos também dispensou o Dorival Júnior, é um belíssimo treinador, hoje está procurando um treinador e tinha aí no seu elenco um belíssimo treinador. O Vasco mereceu assistir esse jogo ontem, o Vasco mereceu, teve no seu Juninho o melhor jogador em campo. Juninho Pernambucano, mesmo com a idade avançada, teve que sair no segundo tempo por condições físicas, mas qualitativamente é um jogador muito... E a mensagem negativa é pro Fred, né?
Um jogador que veste a seleção brasileira, titular inquestionável da seleção brasileira, não pode agredir um companheiro como fez. Tomou um tapa numa hora que foi uma disputa de bola, quis agredir, quis revidar e acabou fazendo uma besteira. Prejudicou o Fluminense. O Fluminense está lá embaixo, precisa tomar cuidado o Fluminense, hein? Um elenco questionável, mas que não está funcionando não, precisa tomar cuidado. E a disputa que era para acontecer apenas de forma esportiva e dentro de campo, foi para as ruas no entorno do Maracanã. E o confronto entre as torcidas de Fluminense e Vasco manchou o espetáculo dentro do estádio. Acompanhe. A polícia chegou a disparar balas de borracha para dispersar os vascaínos que estavam indo para cima dos torcedores do Fluminense. 6 torcedores do Vasco foram presos, entre eles 3 líderes da torcida. Durante a semana, a polêmica envolvendo os lugares reservados para as torcidas do Maracanã já havia acirrado os ânimos. O Fluminense fechou uma parceria com o consórcio que administra o estádio e teve o direito de escolher o lado do estádio. Assim, acabou ficando no local que tradicionalmente era dos torcedores do Vasco. Essa é uma questão também idiota, né, cara? Por causa de parceria, você escolher canto, aí gera briga. O Maracanã vai ter muitos problemas sérios como teve, né? Infelizmente. É a cultura do torcedor brasileiro que acha que o pós-jogo tem que ser, da parte que perdeu, motivo e estopim para brigas e confronto entre torcedores. Infelizmente, até quando nós veremos situações como essa pós-clássico, principalmente lá no Rio de Janeiro? E não foi só lá, não. Como noticiamos na última sexta-feira, o clássico Bavi era muito esperado pelas duas torcidas baianas. Dentro de campo, um 0-0 sem graça, né? Mas do lado de fora da Arena Fonte Nova, confusão entre as torcidas rivais. Infelizmente, cenas lamentáveis também. Acompanhe. Antes do jogo, integrantes das duas torcidas se encontraram nos arredores da Arena Fonte Nova. Um vídeo gravado por um cinegrafista amador mostra um homem arremessando uma pedra contra um torcedor do Bahia. Em seguida, começa o confronto. Um torcedor do Vitória é agredido por várias pessoas que torcem para o time rival. Caído no chão, ele recebe vários golpes, mas consegue escapar. Mesmo com o empate em 0-0, depois da partida, teve mais confronto. A polícia foi chamada e conseguiu dispersar a briga, mas ninguém foi preso. O que a gente vai fazer, né? Até quando nós veremos isso? É tudo bonito quando é Copa das Confederações, quando é Copa do Mundo, né? Não há camisa de torcida rival. Quando vira, volta para Brasileirão e outras situações, campeonato estadual, vira essa pouca vergonha, né? Infelizmente, eu acho que a punição tem que ser nas torcidas. É fácil, identifica quem são os agressores e segura momentos antes da partida preso e não deixa mais. Continuou, pune a torcida, vai jogar sem torcida. Começa a fazer isso, para com graça, para com essa gracinha. Estamos com o saco cheio já também, é bom a gente falar isso, estamos com o saco cheio de ficar vendo briga de imbecis fora de campo, né? Por isso que não dá mais para levar a família para o estádio. Eu gostaria muito de levar meu filho no Pacaembu para assistir um jogo do Corinthians, mas infelizmente não dá. Ainda mais semana que vem eu gostaria de levar para assistir São Paulo e Corinthians no próximo domingo, mas infelizmente não dá, né? Porque daí tem os idiotas, os babaca que sempre gostam de brigar após o jogo. Então não dá, infelizmente. Falei para ele, filhão, deixa um dia aí que o Corinthians, né, vier pro interior, a gente vai assistir, porque não dá mais, né? Infelizmente, já foi-se aquela época que a torcida, né, a família ia no final de semana aos estádios para ver um bom jogo de futebol e se divertir. Infelizmente, vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo mais as nossas mensagens comerciais, nós voltaremos com o Rede Família Esporte. Até mais.